Senhora, Mãe da piedade, colo de bondade. Estamos chegando com o nosso Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte. Um excelente dia, uma perfeita, uma maravilhosa semana para você. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Sejam todos vocês bem-vindos ao nosso Manhã da Piedade. Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2020. Hoje, gente, completam 30 anos da criação do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses que têm feito um brilhante trabalho nos cuidados, na atenção para esse público, né, que tanto tem sofrido com as mudanças, as adaptações necessárias neste momento de pandemia. Inclusive, este é um assunto que nós vamos abordar esta semana ainda aqui no Manhã da Piedade. E hoje a Igreja Católica celebra Santa Teresa dos Andes. Pois é, e quem nos conta um pouco mais sobre a história desta santa, sobre os exemplos que ela nos deixou, é o padre Alexandre Fernandes. Vamos acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A jovem que a Igreja glorifica com o título de santa é uma profeta de Deus para os homens e mulheres do nosso tempo. Teresa de Jesus dos Andes põe-nos diante dos olhos o testemunho vivo do Evangelho encarnado até as últimas exigências da sua própria vida. Ela é, para a humanidade, prova indiscutível de que o chamado de Cristo à santidade é atual, possível e verdadeiro. Ela ergue-se diante de nós para demonstrar que a radicalidade do seguimento de Cristo é o único que vale a pena e o único capaz de fazer-nos felizes. Teresa dos Andes, com a eloquência de uma vida intensamente vivida, confirma-nos que Deus existe, que Deus é amor e alegria e que é a nossa plenitude. Nasceu em Santiago do Chile a 13 de julho de 1900. No batismo, foi-lhe dado o nome de Joana Henriqueta Josefina dos Sagrados Corações Fernandes Solar. Familiarmente era conhecida, e o é ainda hoje, pelo nome de Juanita. Viveu uma infância normal no seio de uma família. Os pais, Miguel Fernandes e Lúcia Solar, 3 irmãos e 2 irmãs. O avô materno, tios, tias e primos. A família gozava de boa posição econômica e guardava fielmente a fé cristã, que vivia com sinceridade e constância. Joana recebeu a sua formação escolar no Colégio das Irmãs Francesas do Sagrado Coração. Uma curta e intensa história passada entre a família e o colégio. Aos 14 anos, movida por Deus, ela decidiu se consagrar como religiosa, em concreto, como carmelita descalço. Este seu desejo veio a realizar-se a 7 de maio de 1919, quando entrou no pequeno mosteiro do Espírito Santo, na povoação de Los Andes. Vestiu o hábito de carmelita no dia 14 de outubro desse mesmo ano, iniciando assim o noviciado com o nome de Teresa de Jesus. Tinha intuído que morreria jovem. Assumiu este anúncio com alegria, serenidade e confiança, certa de que na eternidade continuaria a sua missão de fazer conhecer e amar a Deus. Após muitas tribulações interiores e padecimentos físicos causados por um violento ataque de tifo que lhe consumiu a vida, passou deste mundo para o Pai no entardecer do dia 12 de abril de 1920. Faltavam ainda 3 meses para completar os 20 anos de idade e 6 para terminar o noviciado canônico e poder emitir juridicamente os votos religiosos. Morreu, portanto, sendo noviça carmelita descalça. Essa é a trajetória externa dessa jovem chilena de Santiago. Desconcerta e desperta em nós uma grande interrogação. Mas que fez ela de importante? Para tal pergunta, uma resposta igualmente desconcertante. Viver, crer, amar. Ela abriu-se à vida da graça desde a tenra idade. Ela mesmo que nos assegura
que aos 6 anos, movida pelo Senhor, conseguiu centrar nele toda a sua riqueza de afetividade. Conhecendo-o, amando e amando, entregou-se radicalmente a ele. Aos 10 anos, recebeu a primeira comunhão. Compreendeu que era Deus que ia morar dentro dela e recebeu graças místicas que persistiram ao longo de toda a sua vida. Cristo foi o seu ideal, o seu único ideal. A sua vida no convento, de 7 de maio de 1919 até a morte, foi o último degrau da sua ascensão ao cume da santidade. Nada mais que 11 meses bastaram para consumar uma vida totalmente cristificada. Foi beatificado em Santiago do Chile por sua santidade o Papa João Paulo II, no dia 3 de abril de 1987. Os seus restos são venerados no santuário de Andes por milhares de peregrinos que buscam e encontram nela a consolação, a luz e o caminho certo para Deus. Santa Teresa de Jesus, nos Andes, é a primeira santa chilena, a primeira santa carmelita descalça de além fronteiras da Europa e a quarta Santa Teresa do Carmelo, depois das Santas Teresas de Ávila, de Florença e de Lisieux. Santa Teresa de Jesus dos Andes, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada melhor que começar então nossa segunda-feira, nossa semana, com a bênção especial do Padre Alexandre, e ele trouxe um pouco sobre a história da santa do dia, Santa Teresa dos Andes. E agora vamos lá, quero contar para você que está em casa o que nós preparamos com todo carinho, com todo cuidado para esta segunda-feira, para conversarmos, para passarmos esta manhã juntos aqui na TV Horizonte. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que você deve ter ao acessar a rede pública de internet. Pois é, já parou para pensar sobre isso quando você vai a um determinado lugar, um restaurante, um ambiente, né? Antes da pandemia, quando você tinha mais acesso livre a estes lugares, você costumava acessar a internet? Quais são os cuidados que você deve ter com esse tipo de internet? Daqui a pouquinho um especialista vai conversar conosco sobre este assunto. E vamos falar também sobre acidentes domésticos neste período de pandemia, né? As pessoas estão passando um tempo maior em casa e com isso, gente, a tendência é de mais acidentes que podem ser causados aí em situações diversas e em situações bobas do nosso dia a dia, né? Questões domésticas que podem trazer sérias complicações para a nossa saúde. E hoje também nós vamos conhecer a história da paróquia Nossa Senhora da Conceição, que fica em Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Tem uma história muito bonita, histórias de devoções também dos paroquianos, é daqui a pouco. E também vamos falar hoje, claro, teremos aquela reflexão especial do nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, sobre o Evangelho do Dia, e ele traz também a consagração à Nossa Senhora da Piedade. Tudo isso, então, no nosso programa nesta segunda-feira. Mas agora é hora de ficarmos bem informados, é hora de atualizarmos você aí de casa sobre as principais notícias, os principais fatos desta manhã de segunda-feira. Então, nós vamos agora à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica e hoje a nossa conversa é com o repórter João Eugênio. João já está a postos. Bom dia para você, João. Bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Círia. Obrigado. Vamos começar então, como todos os dias aqui no programa, atualizando a situação do coronavírus pelo Brasil. Quais são esses números, hein, João? Olha, a pandemia do coronavírus no Brasil ultrapassou a marca dos 72.100 mortos. E o número de contaminados é de 1.854.681 pessoas. Em Minas Gerais já são 56.522 casos confirmados e 1.061 mortes. Tá, números atualizados já, inclusive, de Minas Gerais, né? Sim. Que divulgou esses dados, a Secretaria de Estado de Saúde divulgou esses dados mais cedo hoje, então já são números atualizados desta segunda-feira. João, como que está a questão da venda de antidepressivos, hein, neste período de pandemia? Pois é, dados indicam que a venda de antidepressivos e estabilizadores de humor no Brasil cresceram mais de 21% durante o período da pandemia do coronavírus, né? Isso representa um aumento de vendas de mais de 5 milhões de caixinhas de medicamentos. Os calmantes ou ansiolíticos também tiveram um aumento de 1 milhão de caixinhas no mesmo período, o que indica mais ou menos 15% de aumento. Especialistas e médicos
recomendam várias medidas, vários hábitos saudáveis para manter a saúde mental durante a pandemia, tais quais práticas como meditação, alimentação saudável, exercícios físicos regulares e também bater um papo com os conhecidos. Isso faz um bem danado, né? Conversar com quem a gente gosta, com quem é querido. João, em relação aos testes para vacinas contra a Covid-19, hein? Quais são as informações que você tem? Pois é, parece que o Brasil vai receber testes de mais uma vacina contra o novo coronavírus, desta vez produzida por uma empresa chinesa. Segundo um estudo publicado pela revista The Lancet, essa vacina seria a primeira segura e eficaz contra o coronavírus e já tem sido testada em militares chineses desde o final de junho. Mas ainda não há informações sobre quando de fato essa vacina vai estar disponível para ser testada aqui no Brasil. Mas já são mais de 100 vacinas contra o coronavírus sendo testadas no mundo todo e 21 delas em estágio avançado o suficiente para ser testado em humanos. Ok, a gente sempre vai atualizando aqui as notícias que surgirem, né, gente? As boas notícias relacionadas a essa questão da vacina contra a Covid-19. Agora, João, Minas me parece que ficou de fora de um repasse aí de medicamentos e também de testes. O que aconteceu? Pois é. Mesmo com a previsão de chegada ao pico do contágio do coronavírus para essa quarta-feira, dia 15 de julho, o governo de Minas Gerais pode ficar em falta de medicamentos para o tratamento de pacientes graves com coronavírus. O estado ficou de fora de uma distribuição de remédios pelo Ministério da Saúde da última semana e também não recebeu os 500 mil testes PCR prometidos pelo governo federal. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais afirma que, pelo menos por enquanto, não há falta de medicamentos nem de insumos para testar o coronavírus nos hospitais da FHEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Mas acompanha de perto esses estoques com informes semanais da quantidade de medicamentos disponíveis em cada hospital. Ok. Bom, e para fechar nossa conversa nesta manhã de segunda-feira, João, vamos falar de reforma da Previdência, mas reforma da Previdência aqui do estado de Minas Gerais, né? Exatamente. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais começa hoje um seminário sobre a reforma da Previdência do funcionalismo público estadual. A proposta foi enviada pelo governador Romeu Zema na Assembleia no dia 19 de junho. E até a próxima quinta-feira, os deputados vão debater a proposta com os sindicatos das entidades, das categorias. Entre as mudanças previstas estão a mudança da idade mínima para a aposentadoria e o tempo mínimo de contribuição necessário para medir o benefício. Homens precisarão trabalhar mais 5 anos e mulheres mais 7. Ok, João, muito obrigada, viu? Obrigado. Por nos atualizar e até a próxima. Até. Bom, e agora dos estúdios, vamos para os estúdios, da redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. A gente vai sim agora lá para os estúdios da Rádio América AM750, onde está o apresentador do Manhã América, Giovanni Rodrigues. Já está prontinho aqui para conversar conosco, né, Giovanni? Bom dia, boa semana. Bom dia, obrigado, Síria. Bom demais, Síria. Tudo perfeito, né? Temos que começar com a energia lá em cima, para que tudo ocorra de uma forma mais leve, para que tenhamos muitas alegrias nessa semana, né? Conta pra gente, o que vocês aí da equipe da Rádio América M750, o que a equipe preparou para o ouvinte para esta segunda-feira, já e para o decorrer da semana? O que você pode contar pra gente? Então, Síria, olha só, vamos começar aqui com o Tribuna Livre, daqui a pouquinho às 11 da manhã. O Tribuna Livre desta segunda-feira vai destacar a abertura do Hospital de Campanha de Belo Horizonte, a unidade provisória instalada no Expo Minas, no bairro Gameleira. Vai ofertar inicialmente 30 leitos de enfermaria para pacientes com Covid-19, daqui a pouquinho às 11 da manhã, com Rafael Nobre. Agora, hoje à tarde, o Falando de Vida desta segunda-feira destaca os 18 anos da ONG Contato, que promove inclusão social por meio da cultura e agora expande as atividades pela América Latina. Em meio ao isolamento social, a organização oferece ainda mais as atividades virtuais e lança uma programação comemorativa. Quem vai falar mais sobre esse assunto é o presidente da entidade, Carlos Najib. Você não pode perder logo mais às 4h30 da tarde com a jornalista Lina Freire. Agora, hoje à noite você tem um compromisso com a gente no Estação 750, As paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte se preparam para a grande festa de Nossa Senhora do Carmo. Gente, não podemos esquecer, sempre aí com a hashtag Fique em Casa, Olha, esse dia de Nossa Senhora do Carmo será na próxima quinta-feira, dia 16 de julho. Muitas comunidades de fé já estão realizando novenas em honra a Nossa Senhora do Carmo. Confira esses destaques, esses detalhes no Estação 750 com Genesi de Oliveira, logo mais às 10h30 da noite.
Toda essa programação você acompanha na Rádio América AM 750, também Rádio Cultura AM 830, pelo site americabh.com.br e pelo aplicativo Rede Catedral. Síria. Pois é, e inclusive a Rádio América está com o Instagram, tá bem bacana, eu tenho acompanhado por lá as atualizações, né? Quem tem muito acesso, quem acessa muito o Instagram como a principal rede social, dá para conferir muitas informações por lá também, né? Exatamente, o Instagram é @Rádio América Oficial. Rádio América Oficial é o endereço, então, para você se conectar aí também com a Rádio América AM 750. Giovanni, muito obrigada, até amanhã. Eu que agradeço, até mais. Bom, o aplicativo que o Giovanni começou a falar, se você não tem ainda no seu smartphone, faça isso, baixe o quanto antes, viu? É muito fácil, é muito simples, é uma forma muito prática de você se conectar aqui com toda a programação da Rede Catedral. Com a TV Horizonte também, com a Rádio América AM 750. Rede Catedral é o aplicativo, né? Tem muitas pessoas que perguntam se precisa de colocar o nome completo. Rede Catedral de Comunicação Católica. Não, é só Rede Catedral. Combinado, então? E você que nos acompanha, você pode e deve, inclusive, participar do nosso programa. Dá tempo de participar do programa hoje ainda. Você pode mandar as suas perguntas para os nossos entrevistados de hoje lá no nosso WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp do Manhã da Piedade, 996527324, o código de área é o 31. Na telinha aí tem inclusive um QR Code, né? Aponte a câmera do seu celular e aí você já vai ser direcionado para o nosso grupo do Manhã da Piedade. Além de perguntas, você pode sugerir temas também para a gente discutir por aqui com os nossos convidados. Nós falamos do Instagram da Rádio América AM. Nosso programa também está lá no Instagram. Convido você a seguir a gente, a interagir por lá também. @Manhã da Piedade é o nosso endereço. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho, porque no próximo bloco a gente vai conhecer a história de mais uma paróquia da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Em um minuto.